Então vamos lá entender, certo? Como que acontece na sessão de hipnose. Primeiro, o que não é hipnose? Galera, hipnose não é dormir, certo? Hipnose não é perca de sentido. Hipnose não é perca de controle, não é domínio de mente, certo, galera? Jamais, jamais, jamais. Hipnose é um processo natural que todos os dias nós acessamos ela, certo? Quando você está assistindo um filme, que a cena é uma cena de ação, você fica ofegante, é uma cena de terror, você fica com medo, uma cena de suspense, você fica espantado, fica atento ali, qualquer barulho você já se espanta. Ou seja, hipnose é o que? Foco e concentração. Então você ouve a TV, você ouve o profissional, você escuta o ventilador ligado, você sente o vento tocando na sua pele, você, certo, não perde sentido, jamais você vai perder o sentido e vai perder. Então, assim, galera, você vai acessar um estado de foco e na medida que a sua mente ela foca numa ideia, no estado de hipnose, a sua mente ela deixa para lá as outras questões que possa atrapalhar, certo? Aquele momento. Concorda comigo que quando você tá com muita coisa na cabeça, você não consegue fazer as coisas direito e acaba criando estresse, acaba criando tá tendo nervosismo, você fica aperreado e não foca naquilo e o resultado não sai como você quer? Concorda comigo? Pois pronto. Percebendo isso, a ciência, né, ela compreendeu que através da hipnose a gente consegue super concentrar a mente do indivíduo apenas naquele problema que a pessoa tem e em como resolver, certo? Aquele problema que o indivíduo nos traz, que o cliente nos passa, que ele quer tratar, que ele quer resolver naquele processo, certo, galera? Então vamos lá, agora, a partir de agora eu vou explicar como que acontece uma sessão de hipnoterapia segundo o que eu faço no meu consultório, certo? A pessoa agenda, marca o dia, a pessoa vai, entra no consultório, certo? A pessoa se senta, eu cumprimento, certo? A pessoa também me cumprimenta e a partir dali eu vou explicar como que vai proceder o processo, certo? No decorrer da sessão. Então o que acontece? Eu me apresento, explico a minha especialização, certo? O que eu posso, o que eu não posso fazer, certo? O que essa ferramenta pode e não pode fazer, porque tem pessoas que acham que nós temos que dar a cura para a pessoa. Não, a gente leva a pessoa a encontrar a busca, certo? Que a pessoa tem. E os resultados, os recursos necessários, você já tem dentro de você. O problema é que ele é desconhecido ou ele é mal interpretado pela sua mente, ok? Por que eu digo que o ser humano tem um próprio recurso? Concorda comigo que quando você corta o dedo, certo? Você corta o dedo, você não precisa pôr nada ali, apenas fazer pressão ou com os dedinhos para poder estancar o sangue ou com a gaze para encobrir o ferimento. E o próprio corpo se encarrega de cicatrizar a ferida, não é verdade? Concorda comigo isso? Pronto. Do mesmo jeito é com relação a problemas emocionais advindo de traumas. Se ela não nasceu com aquilo, ela adquiriu. Então, se ela adquiriu, ela também tem os recursos necessários para poder jogar fora esse meio que ela adquiriu, certo? Através das experiências negativas, para poder repelir elas novamente. Agora o que acontece? O ser humano, uma vez que ele foca num problema, numa ideia, vai girar só em torno desse problema. Acontece. Uma vez que a mente foca na ideia, lembra que eu falei sobre focar na ideia, que hipnose é focar na ideia? Pois pronto. Então você acessa esse estado todos os dias, você é hipnotizado todos os dias. Então quando o impacto emocional negativo ele é forte, a mente ela recebe aquilo, entra no subconsciente e a mente a partir daquele momento vai trabalhar em cima dessa informação a fim de que ele lhe preservar. Então acaba se esquecendo dos recursos para poder expelir essas informações para fora, certo? E jogar para o mar do esquecimento. É claro que ninguém esquece traumas, certo? Eles são reprimidos segundo a psicanálise de Freud. Então a pessoa acaba focando nessa ideia do problema e se esquece dos recursos. É nessas horas que o terapeuta, certo? Ele vai reeducar, pode-se assim dizer, a sua mente a entender que existe sim saída, que isso é apenas interpretação e que você tem os recursos necessários para poder modificar, certo? Esses pensamentos, essas memórias que foi adquirido através de experiências. Um exemplo muito fácil de entender que eu uso para poder explicar o que é hipnose
é quando você está chorando e você entra no quarto, você chora, e se você chora por um motivo. Então a sua mente está focada naquele motivo que está fazendo com que você sinta as emoções de tristeza, certo? De solidão, e você acaba derramando lágrimas, vazando pelos olhos, certo? Então o que acontece? Sua mente focou. Porém, se alguém entra no quarto no momento que você está chorando e sua mente percebe que tem alguém entrando, a primeira reação que você tem ou é esconder as lágrimas. E como que esconde a lágrima? Tampando o rosto ou parando de chorar, porque a sua mente focou em outra questão e se esqueceu do problema que estava causando choro. E isso é hipnose, certo? Não é bicho de 7 cabeças que você vai pra Nárnia, certo, galera? Você não vai sair pra Nárnia, até porque Nárnia só mesmo no filme, né? Que bom seria que tivesse outro mundo pra gente poder esquecer um pouco desses daqui, certo? Mas não. Então vamos dar continuidade como que acontece na terapia. Então eu vou fazer algumas perguntas, eu vou fazer uma pequena entrevista para poder identificar como que está o estado físico, como é que está o estado emocional, como que está a saúde dela, certo? Se ela faz atividade física, como que ela se alimenta direitinho, se ela tem algum tipo de problema cardíaco, se ela utiliza álcool, se ela fuma. Então vai ser uma pequena entrevista para saber, certo? Como que anda o histórico de saúde dessa pessoa, porque tem problemas emocionais, certo? É claro que a maioria, certo, advém de problema mesmo através de trauma, mas tem outros que é por causa de uma má alimentação, por falta de atividade física, porque não está produzindo os hormônios necessários para poder fluir, trabalhar normalmente. Então, através disso a gente consegue identificar. Então o que eu aconselho? Eu aconselho para a pessoa praticar uma atividade física, procurar um nutricionista, procurar uma academia para cuidar da saúde. Então após essa pequena entrevista eu vou identificar, certo, os possíveis causadores desses problemas, certo? Se não é de cunho físico, mas é de cunho emocional, advindo de traumas, certo? Que são impactos negativos que a pessoa adquire na experiência de vida. Isso acaba influenciando, que eu já expliquei várias vezes aqui nesse meio de comunicação, certo? Que existe um sensorzinho chamado de amígdala cerebral, que ela rastreia, certo? Com base nas informações que a pessoa adquiriu pela experiência de vida, certo? Ela vai trabalhar em cima daquilo, uma coisa que ela vê que é perigo, segundo as informações que ela teve, o programa que foi programado ali através das experiências. A mente ela vai trabalhar a fim de te proteger, e é por isso que desenvolve uma depressão, um pânico, um insônia, um estresse excessivo, ansiedade e etc, e etc, e etc. Sempre tem um ganho positivo com relação a isso, desses problemas. Então há essa intenção positiva. Por que que o viciado, certo, ele usa aquele produto de vício? É porque tem um ganho positivo, às vezes é um alívio de problema, certo? A maioria de algumas pessoas que se envolveram para fazer uso de drogas, principalmente a maconha, é por influência, algumas das vezes, porque tá com a cabeça cheia de problema, de estresse, e ela tem como uma das funções reduzir o fator crítico, ou seja, faz com que a pessoa raciocine menos, se esquecendo dos problemas. Só que o que acontece? Ela teve um ganho secundário, que é aliviar o problema. Porém, depois que o efeito volta, tudo volta novamente. Então, eu concluí a entrevista e identifiquei os possíveis causadores daquele problema, certo? Eu vou desmistificar o que é hipnose, certo? Que as pessoas ainda têm muito preconceito, entram no consultório com medo, e a minha função é tirar esse medo dessas pessoas, a fim de que elas se engajem no processo. Se a pessoa não se permitir ser hipnotizada, se a pessoa não se permitir fazer o processo terapêutico, não vai adiantar nada. Ela pode pagar 2.000 com o melhor profissional do universo, certo? Mas não vai resolver o problema dela, porque é permissão, certo? Então é por isso que eu digo que a pessoa está o tempo todo ouvindo, porque se ela não me ouvir, como que ela vai se permitir, né? Como que a pessoa vai se dedicar no processo se ela não tiver com lucidez? E isso cai a teoria de que há domínio de mente, então não há perda de controle com relação a isso. Depois que eu desmitifico, coloco a pessoa no estado que hipnose através de indução, que são técnicas que faz com que o fator crítico ele reduza para poder acessar, certo, a região das memórias, a região límbica, certo, que é onde está as memórias. Uma vez que a gente acessa a região das memórias, a gente consegue sugestionar, a gente consegue reprogramar, a gente consegue ressignificar, certo, toda aquela interpretação que a sua mente criou com relação àquilo.
Eu sempre gosto de usar o exemplo da barata. Tem pessoas que morrem de medo de barata, que é o bicho de 7 cabeças, porém tem outras pessoas que consideram como um inseto desprezível. E quem é que tá certa? A pessoa que considera desprezível ou aquela que considera como um bicho de 7 cabeças? Todas as duas estão certas, porque interpretações. Então, uma vez que eu mudo a interpretação dela, a mente ela entende que a barata já não tem mais sentido. Como que a gente ressignifica? Com indiferença, com amor, com perdão, certo? Com gratidão, certo, galera? Então a gente ressignifica através disso. A maior terapia é aquela que o ser humano reconhece que necessita de ajuda e que se permite passar pelo processo. Aí você diz, Léo, mas por que usar a hipnose? Porque através da hipnose a gente consegue focar a mente da pessoa apenas naquele problema a fim de ressignificar, certo? É por isso que a gente utiliza da hipnose, que é o quê? Foco naquilo. E uma vez que você foca naquela questão, você tem resultados, você entende. Uma vez que você entende, você soluciona o problema. É por isso que a gente utiliza hipnose. Então, uma vez que a pessoa acessa esse estado, a gente reprograma. Depois que reprograma, a gente traz a pessoa novamente para o estado de vigília 100%, a fim de que a pessoa nos passe o feedback de como foi. E só lembrando, na entrevista a gente vai já identificar quantas sessões necessárias a pessoa precisa, certo? Para poder ter resultados mais significativos. Aí você diz assim, porque se tem outras terapias, beleza, tudo bem, todas as terapias, se ela conseguir transformar a sua vida, parabéns, você teve resultado. Agora, tem terapias que levam meses, até ano, e não conseguem ter resultados significativos. Por quê? Porque na mente consciente, vigília, 100% que você que está hoje, se eu disser para você assim, fulano, esqueça essa ansiedade, isso é só um mecanismo de defesa, sua mente vai entender isso? Não vai, por quê? Porque ela diz assim, cara, como que é só isso se eu sentir nas crises, se eu sinto o coração acelerar, se eu sinto o suor, sinto o nervosismo, falta de ar, a sua mente não vai entender. E através da hipnose a gente diz assim, cara, dê licença aí que eu quero falar com a mente subconsciente. Para entender melhor, é como se você chegasse ali na escola e tá lá o vigia e pergunta o que você quer lá e você diz, não, eu quero falar com a diretora, não quero falar com você. Então ele permite você acessar adentro da escola para poder conversar com a diretora. É basicamente isso. É como se o subconsciente fosse a diretora da escola e a mente consciente, que vai permitir que você acesse ou não, é o vigia da escola, certo? É o porteiro. Então, uma vez que eu consigo falar com a diretora, que tem a função maior no meio da escola, que nesse caso a escola é você, ela tem a autoridade de dar ordens. Uma vez que ela dá ordem, ela comanda o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve fazer. Então eu converso diretamente com a diretora. É por isso que os resultados através da hipnoterapia são mais rápidas, certo? Foi feita uma pesquisa que 97% tem resultados através da hipnoterapia, certo? Mais do que as outras terapias tradicionais, ok? É por isso que eu utilizo a hipnose. E o mais interessante, galera, é que os resultados vêm em menos tempo, certo? Isso não é eu que digo, é os meus pacientes que eu atendo, certo? É a pesquisa que foi feita que diz isso. Cara, eu cheguei a ajudar a resolucionar problema de pessoas com ansiedade e pânico, certo? Insônia também em uma sessão. Caso que você indo pro tradicional, você usar medicamento para dormir, certo? E usar outros tipos de medicamento para controlar o pânico, e ia passar 5, 10, 15, 20, a vida toda, e uma vez que o remédio faltar, ou então o seu corpo já tenha se acostumado com aquela substância no seu corpo, não vai ter resultado, você vai ter que buscar mais. É por isso que eu utilizo a hipnose. Não é que ela é blaster ferramenta, é porque ela é a melhor, certo? Com todo respeito às demais.